Olá, pessoal. Tudo bem? Sumidinha por aqui. Opa! Sumidinha por aqui. Já aí quase um mês sem live. Já tava com saudades. Chamar a doutora Denise para a nossa live, para o nosso bate-papo hoje. Vamos entrando. Olá, Oi, tudo bem? tudo e você, Nath? Boa Tudo noite. ótimo, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Tô no calor Então, aqui de Rio Preto, ai, que delícia. Eu 37 adoro. agora à noite. Esse dia tava, 37. tava 41, Uau. quinta-feira passada, muito quente, É, não é para qualquer um, né? Rio Preto não é para qualquer um. muito calor. Doutora, muito prazer estar aqui com você. Não vou te chamar de senhora, não, porque você é muito Ah, não, pelo amor de Deus. Muito obrigada por Ótimo. ter aceito o meu convite. Para quem não conhece, né, eu quero depois que você se apresente. Mas eu queria dizer que eu sou uma pessoa muito entusiasmada, sabe, Denise? E assim, Uhum. muito impulsiva às vezes. Então, assim, eu tava viajando e aí já tinham falado para mim sobre seus podcasts. Eu falei, ai, deixa eu baixar, vou baixar vários para ir ouvindo, né? Alguns são até Uhum. curtinhos. E aí, quando eu comecei a ouvir, eu falei, nossa, mas isso é muito maravilhoso, isso é muito lindo, é muito genial, sabe? O olhar que você deu para a infância, né, naqueles podcasts, foi muito. E eu falo assim, cara, tipo, a gente faz pediatria, 2 anos de residência, e ninguém nunca falou isso pra gente, né? Exatamente. Ensina muita técnica, dose de pirona, dose de paracetamol, mas isso que é uma das coisas mais importantes, esse olhar que você teve, né? A gente nunca aprendeu. Então, foi na mesma hora, assim, eu acho que eu parei num posto, falei, vou mandar uma mensagem para a doutora Denise agora, convidando ela para uma live. E, coincidentemente, sem a gente programar, caiu aí um dia depois do Dia das Crianças, né? Então, Sim, eu brinquei que foi uma live de comemoração aí, de Dia das Crianças. exato. Muito legal. Então, esse mesmo entusiasmo que você sentiu com o podcast, eu tive isso muitas vezes na vida, com muitos conteúdos que eu tive contato, e aí eu fui compilando essas coisas todas aí na minha história de estudo, né? E uma hora me deu uns 5 minutos, eu falei, eu preciso juntar tudo isso. Então, em 2019, eu passei o ano de 2019 escrevendo o livro Primordial, que Uhum. iria ser lançado agora em abril ou maio desse ano, e aí, por razões óbvias, a gente acabou não lançando, porque tivemos outros problemas, mas vamos conseguir lançar, e aí uma maneira da gente dar um spoiler e ao mesmo tempo matar a vontade de trabalhar esse conteúdo, né? Porque hoje as coisas são muito rápidas. Então, aí a gente encontrou essa maneira fazendo o Primordial Podcast, que eu estou adorando fazer. É muito do conteúdo do livro, que eu acho que vai ser bem legal para profissionais de saúde que querem ter um olhar complementar, que nem você. Com certeza. E aí é interessante, Nath, pelo seguinte: você provavelmente se deparou no seu consultório com um momento da infância para o qual você não estava preparada. E foi a mesma sensação que eu tive quando eu comecei a fazer consultório. Então, não é assim querendo mudar a pediatria, né? A gente fala a nova pediatria, mas não com uma forma de diminuir ou invalidar toda a pediatria Perfeito. tradicional que a gente tem, porque foi ela que trouxe a gente até este momento, né? Então, nós Perfeito. precisamos saber essa pediatria que a gente sabe das doses, como você está falando, mas a gente também precisa de mais, porque hoje a gente está lidando com saúde também. Com certeza. Hoje mesmo, Denise, eu acabei de vir do consultório e eu atendi uma pacientinha que começou comigo por uma alergia alimentar, né? Uma PLV. E aí a mãe falava, ai, doutora, eu tenho que ir na pediatra geral, tem que ir você, eu posso ficar só com você? Eu falei, olha, o meu forte é gastro, mas claro, podemos ficar junto. E assim, o trem foi indo numa Uhum. direção e a criança não aceitava o Nelcate, o leite da mãe diminuiu.
E aí a mãe falou, doutora, eu quero muito começar com a introdução alimentar antes, porque eu sei que ela tem muito interesse. Enfim, eu falei para ela assim hoje, mãe, você é uma das pacientes mais desafiadoras. Não, não falei isso, né? Mas assim, se você chegasse em outro pediatra com as coisas que eu já tentei com você, talvez me chamariam de louca. Ah, com Mas são certeza. coisas que a gente não tá, né, Fácil. preparado. Então, assim, são coisas que a gente vai tentando aqui, tenta dali, isso deu certo para essa família, não deu certo para aquela Sim. família. Então, é exatamente o que você falou, coisas que eu nunca imaginava aqui e que iriam acontecer, assim, né, que a gente não tá Sim. preparado, né? São essas famílias desafiadoras que te ensinam. Se a coisa fosse fácil, você não aprendia nada, né? Então é Exato, justamente conseguir personalizar que é o nosso desafio hoje. exato. Parabéns. E me conta uma coisa, a infância de hoje, Denise, é mais fácil ou ela é mais difícil? Infância dos nossos pais, dos nossos avós. Fala pra gente um pouquinho Sim. sobre a Bom, infância. a gente ouve muito, né, Nath, falar mal das crianças de hoje, né? É um tal de eles são mimados, eles não têm desafio nenhum, Não tem eles têm tudo o que eles paciência. querem, exato, eles são imediatistas, eles não são resilientes, tudo que as pessoas podem falar mal da infância e da juventude, as pessoas falam, né? E aí a gente olha para trás sempre de um jeito muito achando que a infância do passado era muito melhor que a de hoje. Nossa, na minha época não era assim. Até se a gente for olhar para os nossos colegas médicos, os médicos mais velhos olham para trás, não, porque quando eu era residente não era assim. Isso, Aí é. a gente olha para trás, quando eu era residente não era assim. Sempre a gente acha, né, que o momento anterior era melhor ou que a gente era melhor, enfim, porque a gente tem o que eu chamo de miopia histórica, né, a miopia histórica, que Amei. a gente olha para muito perto na história e não consegue olhar para muito longe, mesmo que esse longe não seja tão longe assim, né? Perfeito. Então, uma coisa que você falou, bem importante, você falou, eu faço mais gastro, mais alergia. Essa setorização do conhecimento é muito, muito prejudicial para a pediatria como um todo, né? A gente setoriza e a gente perde muito. Se você for parar para pensar, o conhecimento, ele partiu de um todo, e ele foi se setorizando depois, conforme as pessoas foram entendendo as coisas que hoje a gente acha normais, o conhecimento precisou se setorizar, principalmente no que diz respeito aí a medicina e as áreas da pediatria, né? Mas se a Verdade. gente for olhar o todo da infância, se a gente olhar um pouquinho para longe, então mais ou menos aí uns 80 anos atrás, na época da Segunda Guerra Mundial, a infância era muito pior do que é hoje, por um motivo muito simples, as crianças não sobreviviam, não tinha infância, né? Então, mais ou menos na década de 40, a nossa mortalidade infantil era aí em torno de 145, 140, vai, para 1.000 nascidos vivos, tá? Hoje é 12 a Olha, mortalidade infantil para 1.000 nascidos vivos no Brasil, tá? pensando, né? Eu fiz residência em Campinas, né? E a gente passava na maternidade de Campinas. Era mais ou menos Uhum, essa demanda que a gente tinha por mês. Eram 900 e poucas crianças, eram 20 e poucas por sim. dia. Então, se for para pensar nisso, né? Você imagina o tanto de bebês assim, nascidos que logo iriam morrer. É muito. Exatamente. Essa palavra morte na infância é um negócio que, nossa senhora, a gente nem ousa usar, né? É, Mas há muito pouco tempo, claro, sempre do ponto de vista histórico e evolutivo, porque a gente está aqui há milhares de anos, não são centenas, dezenas, são milhares de anos. Então a gente está aqui há um período muito longo para a gente se adaptar ao ambiente em que a gente está inserido. Se a gente for olhar lá o século XVII, século XVI, XVII, até o início do século XVIII, a mortalidade infantil em algumas áreas do mundo aí chegavam a 50%. nossa. Era a Já cada pensou? dois que nasciam, um morria. E aí aquela história do quem tem um não tem nenhum, aquele provérbio que é francês e que a gente ouve até hoje falar em algumas regiões até do nosso país também, né? Do ponto de vista social,
as crianças não tinham nenhum papel. A adolescência não existia praticamente. Na época da... O Armando dando um beijo. Beijo, Armando. Estou com saudade de você. O Armando é nosso professor do nosso curso, parceiro, psicólogo especializado em burnout médico. Tem que Ah, eu seguir lembro ele. dele do curso de comportamento infantil. Isso, então, Foi errado. Eu vou até ele botar é no parce... box para Tá conseguir ruim. comentar. Ah, tá ruim de ouvir, hein? De enxergar, né? Então, e aí essa parte social da infância era muito inexistente, né? Na época da Revolução Industrial, as crianças iam, assim que começavam a andar e a se... muito pequenas, elas já iam ajudar os pais na produção, na indústria, né? Eu lembro até do livro do Felipe Airé, que é um dos escritores aí da infância e da família social, a história social da infância e da família. Ele fala isso, que a casa se estendia ao chão das fábricas. Mas tem uma diferença muito importante entre aquela época e a nossa época. Naquela época, as crianças ficavam trabalhando com os pais. Hoje, a gente está num momento em que as crianças são muito rapidamente separadas dos pais, né? Então, eu me lembro muito dessas leituras do Felipe Airez citar que as crianças eram mini adultos. Ah, eles eram mini adultos, eles conviviam com as coisas de adultos, assuntos de adultos, muito cedo. Uhum. Será que hoje é diferente? Com as crianças na frente da tela, elas soltas na rede social? Será que elas não são um pouco mini adultas também no ponto de vista de consumo e tal? Com Não. a diferença que hoje elas sobrevivem, né? Elas sobrevivem graças a Deus, né? E a gente tem uma mortalidade infantil muito mais aí relacionada ao período neonatal do que a infecções como era naquela época, né? A adolescência era já momento de casamento, né? As crianças não tinham, tinha censo de população na época aí do século mais ou menos 16, 17, eles não contavam as crianças. Porque não sabia Porque se ia não morrer, né? sabia se ia sobreviver ou não. Depois a gente vê, né? Esse número aí. Então, isso daí é um sinal, né, de que a gente não tinha ideia, a gente não tinha aprendido ainda o valor da infância como definidora da saúde do futuro adulto e das próximas gerações, né? A nossa live tem esse nome, né? Um olhar transgeracional para a infância. E a gente tem tido mais esse olhar agora, porque a gente conhece um pouco mais o poder de olhar para a infância com um olhar preventivo e promotor de saúde, né? Eu me lembro, vou dividir uma história aqui com você, quando eu voltei a trabalhar, que o meu filho, o meu primeiro filho, que tem quase 10 anos, nasceu. E aí eu tive o privilégio de ficar em casa 6 meses com ele, porque eu era funcionária do Hospital Universitário da USP aqui em São Paulo, e aí eu fiquei 6 meses com ele em casa. E aí fui voltar. Mas aquilo me deu uma revolta, uma sensação. E, gente, por que que a maternidade é assim nos dias de hoje? A gente separar a mãe, ele amamentava, ele mamava no peito, né? Uhum. Exclusivo, aí tinha acabado de fazer a introdução alimentar, e de repente você põe plantão no rolo, e preocupação. E eu trabalhava no PS e tal. E eu lembro que ao mesmo tempo eu não queria demonstrar aquela fraqueza, sabe? De Uhum. não, você tem que voltar, que você é médica da USP, você não sei o que, você tem que ir. E aí eu lembro que no primeiro plantão que eu tive que ficar à noite, que aí a gente rodava 18 horas de plantão, 12 mais 6, e Nossa. eu foi a primeira vez que eu deixei meu filho, eu lembro que eu estava lá super forte, Mulher Maravilha, e de repente chega um residente e pergunta para mim: "E aí? E o seu filho, como é que tá?" Eu demorei umas 2 horas para parar de chorar, né? Naquele Ai, plantão. que judiação. Entendeu? Então, assim, a gente não Pior é olha quando para chega isso. paciente também. Esses dias eu fui dar plantão com Isso. uma colega também que teve um bebê recente, aí chegou um menininho da idade do filho dela. Ficou grave, teve que passar central, entubar. E ela, ai, gente, eu não tô dando conta, porque muito Sim. difícil. Não, a gente fica com a empatia exacerbada, né? O Winnicott já falava isso. A empatia da mãe suficientemente boa é exacerbada. É bem Perfeito. interessante essa teoria. A gente olha, a gente não consegue, eu não conseguia ver emergência mais como eu via
antes de ter filho. A gente muda, não dá para sair igual dessa experiência, né? Mas respondendo a sua pergunta, é muita sacanagem, é muita falta de olhar para a história você falar que a infância de antes era melhor que a infância de hoje. A infância de hoje é melhor do ponto de vista, as crianças estão sobrevivendo e nunca tiveram a chance de viver tanto. Eles estão aí para viver 100 anos. Basta a gente deixar, a gente proporcionar isso para eles. Então, a nossa resposta tem que ser: nunca estivemos tão bem. O nosso olhar é para o melhor momento da infância. Se tem algum problema que você está apontando, o problema não é a infância. O problema é o ambiente, o problema são os adultos e os outros interesses que estão em torno aí da infância, tá? A Ju, Perfeito. oi Ju, tudo bem? Obrigada. Linda. Mas assim, mas isso também não quer dizer, né, que as Sim. crianças de hoje não tenham problemas. Exatamente, exatamente. Então não é assim também, né? Ah, então hoje tá bom, tá sobrevivendo, então tá bom, né? Então essa história de eu não crio sobreviventes e tal, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas frases, porque realmente as gerações anteriores tinham este objetivo legítimo de criar sobreviventes. Se a gente for olhar para pouco tempo atrás, como eu acabei de falar, que é a Segunda Guerra Mundial, esse pessoal passou fome, tinha um terço da população mundial desnutrida. Ninguém sabia o que era obesidade. Isso menos de um século atrás. E aí você não tem como você falar para uma avó que talvez tenha nascido ou sido criança naquela época, sido criada naquela época, você mudar esses valores para ela. Tem pais, tem avós, pais e mães que não admitem jogar comida fora, né? Porque isso está arraigado na história deles. É a relação afetiva que eles têm com a alimentação. Então Eu falo, não ou da comida, adianta. tem muita essa queixa no consultório. Ai, doutora, vai para casa da minha mãe, chega lá, ela dá Exato, suco, dá comida, dá bala, e eu já cansei de falar que não é para dar, que eu não quero que dê açúcar. E aí eu exato. tento trazer um pouquinho disso do que você está falando, né? E é muito interessante trazer as avós para perto. Dá o segundo episódio do Primordial para a avó escutar, porque ela vai ver que ela é validada. Tudo que ela fez está certo. A gente não pode invalidar as avós e afastar as avós das famílias, entendeu? E é isso que a gente tem feito quando a gente coloca a nossa arrogância de conhecimento em cima de quem fez a gente chegar até aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem nada mais valioso para a família do que a convivência com as gerações anteriores. A criança é da comunidade, ela não é só do pai e da mãe. E outra, deixar a mãe sozinha e afastar as avós é diminuir a rede de apoio da mãe. Você vai dar um tiro no pé, né? Sim, Você coloca toda a responsabilidade na mãe, pelo amor de Deus, né? Tem que trazer os avós para perto. e hoje em dia a gente vê muita informação em cima das mães, em cima de maternidade, que tem que ser assim, tem que fazer assado, Isso. parto normal. Então, assim, eu cansei, sim, a gente vê muito nos consultórios, no meu consultório, pelo menos hoje, essa questão, ai, doutora, eu fiz isso errado. Eu falo, não tem errado, Uhum. tem certo, tem o que é Sim. possível, né? E outras coisas que às vezes as mães falam, ai, a minha mãe, esses dias mesmo, uma colega, amiga minha, falou, olha, eu tô fazendo a introdução alimentar do meu filho, e a pediatra falou que agora já pode começar com tudo, já pode começar com carne, com ovo, com kiwi, com o que quiser, não tem mais. E realmente tá certo, né? Mas a minha Uhum. mãe falou, filha, vamos devagarzinho, vamos começar com uma bananinha amassadinha, e depois a gente, né? E aí eu falei, olha, escuta sua mãe, não tá errado já começar com Uhum. farinha, com tudo, mas a gente, né, ele tá aprendendo, ele não sabe comer, então vamos começar. Igual sua mãe falou, e é que ela ficou tão feliz de falar, né, de poder ouvir a Exato. mãe e fazer como a mãe. Então, é realmente isso. Então, um erro muito grande nosso, né, da medicina como um todo, é a gente achar que existem formatos que funcionem para todos os seres humanos, né? Nós somos tão individualizados, tão personalizados e únicos, que nunca vai existir um tratamento para qualquer que seja doença ou um método para qualquer que seja seu desfecho que funcione para todo mundo. Então, nunca foi tão importante escutar, prestar atenção, individualizar. Isso que Nossa, você fez, provavelmente, abriu portas para que você tenha outras demandas individualizadas nas suas próximas consultas.
Se você fala, não ouça sua mãe, faça do jeito que eu estou falando, é provável que você seja a última a saber de algumas coisas no futuro, né? O Com certeza. julgador é o último a saber. A gente precisa entender isso. Enquanto o médico julgar, ele vai ser o último a saber. No meu consultório eu tenho N histórias de pediatras, de pacientes mudando de pediatra, enfim, porque acontece, né? E aí Sim. eu pergunto, mas o que que seu pediatra interior falava? Ah, não, ele não sabia. Se ele soubesse, ele me matava. Bom, aí até eu, né? Aí eu vou ser uma excelente pediatra também. Mas, Nath, respondendo a sua pergunta, então, as crianças de hoje têm problemas, já que está tudo tão bom, né? Então, não tem problema? Claro que tem problema. 50% das crianças que vão no consultório pediátrico, as mães consideram que não comem bem. 80 anos atrás, a gente não tinha nem comida. Agora, 50% não come com a comida na frente. Que história é essa? 30%, 30% se a gente for considerar excesso de peso e obesidade em algumas regiões do país, 30% de excesso de peso na infância, quase 50% nos adultos. Uma a cada 6 crianças com diagnósticos comportamentais, talvez já estejamos um número maior, né? Aumento do número de suicídios na adolescência, 70% aumentou em algumas faixas etárias, 200% nas crianças aí na primeira faixa de adolescência. Meninas infelizes com o corpo sendo bombardeadas com ideais de beleza que não existem. Crianças na frente da tela sendo manipuladas desde cedo. O problema está na infância? O problema está na criança? O problema está na gente, né? A gente está colocando eles num ambiente, eles, sabendo todo o potencial que eles têm para viver 100 anos, para mudar o mundo e para tudo que eles têm aí de potencial, a gente vai e coloca na frente da tela para o youtuber educar, né? E aí depois a gente fala mal deles, fala que eles não são resilientes, que eles são mimados. Então, assim, é máquina de fazer maluco, né? Então, Pois respondendo a sua pergunta, sim, as crianças têm problemas hoje, mas não são por causa delas, não são relativos a elas, intrínseco delas, e sim resultado da adaptação que elas têm, coitadas, ao ambiente em que elas estão sendo inseridas. Então, é. se você está vendo defeito na infância, olha para você, pai e mãe, vamos olhar para o que está acontecendo lá em casa, né? Perfeito. E aí, só complementando isso, né? Quando a gente fala assim, que as crianças de hoje elas têm muito potencial, nunca tivemos uma geração com tanto potencial, isso Uhum. também é muito paradoxo, porque como eu trabalho, né, também com constipação e tal, recentemente eu peguei uma paciente que, bom, agora na quarentena acredito que isso tenha mudado, né? Foi mais ou menos no começo da quarentena, mas que ela fazia balé de manhã, depois ia para a escola, e da escola ela ia para aula de inglês, da aula de inglês ela ia para não sei o quê. E eu falava, Isso. e seu intestino funciona mais ou menos que horas? Assim, você consegue no intestino, você consegue no banheiro de manhã, você vai mais no final do dia. Ah, tia, às vezes dá vontade de ir no meio de uma coisa ou outra, mas eu não vou, né? Porque eu vou usar o banheiro lá do balé, né? Ou Uhum. seja, a gente não tá dando tempo para as crianças nem ir ao banheiro, né? Ainda Sim, mais ser criança. Que tempo que a gente está dando para exato. serem crianças, E né? provavelmente, Nath, se você for conversar com outros especialistas pediátricos, né? Então você falou de alergia e gastro, você falou especificamente de gastro, é a endócrino, ortopedia, neuro. A absoluta maioria das crianças que chegam nesses especialistas estão sofrendo de estilo de vida e não de doença. E se você for ver os adultos também, tá? E aí eu gosto muito de citar isso, quando eu fui fazer o curso lá de Lifestyle Medicine, né? Eu gostei muito de um dado que eles deram sobre os cardiologistas americanos, eles mesmos criticando a formação deles, né? Eles mesmos falando assim, olha, para ser cardiologista, a gente precisa fazer 180 cateterismos. Só que a gente tem 20 horas de aula de nutrição que preveniria a maioria dos cateterismos que a gente faz. E Perfeito. se a gente for olhar para a pediatria, é absolutamente isso. A gente fica procurando doença para prescrever remédio, porque é para isso que a gente é treinado, com N outros interesses, né, por trás da nossa formação. E aí a gente perde a chance de promover saúde na infância, que é o único lugar onde você realmente consegue fazer prevenção. Não existe outro. Qualquer diálogo, qualquer narrativa de prevenção que exclua a infância está fadado ao fracasso.
Você tem que olhar para a infância, tá? Não tem outro caminho. E para Eu gestação queria. também, né, Dê? Não, gestação começa no intraútero. A infância hoje Exato. já começa no Perfeito, intraútero, né? Uma perfeito. coisa que eu queria aqui falar, porque eu falei pais e mães, olhem para seus filhos, olhem para vocês, é uma grande injustiça também o que a gente tem feito com os pais. Porque a gente sobrecarrega os pais e aí a gente exige deles, e só deles, e não da sociedade como um todo, os desfechos da infância. Aí o cara é inteligente, a criança é inteligente, é genética, é sorte, ou então é DHA que eu dei quando ele é criança. Se dá Uhum. alguma coisa errada, a culpa é do pai e da mãe, né? Sendo que tudo, tanto que deu certo quanto que deu errado, é resultado da interação deles, resultado da interação da genética da criança, mais uma vez, com o ambiente em que ela está inserida, e isso inclui os exemplos, os modelos físicos e virtuais que a criança tem. Os Sim. modelos físicos somos nós, pessoas que lidamos com a infância, profissionais, né? Por isso é tão importante a gente ser bons modelos, nos cuidarmos, gostarmos do que a gente faz, escutar os pais. E os modelos virtuais são esses que têm outros interesses de transformar a criança no futuro consumidor no futuro, né? No futuro consumidor, no adulto consumidor, né? Então, dentro disso, assim, você já até trouxe para a gente quais seriam as origens dos problemas da infância de hoje, né, Dê? Sim. Então, hoje a gente tem muito vamos dizer assim, sendo muito estudado, uma das teorias mais estudadas hoje na pediatria é o DORAD, a teoria DORAD, que é a origem desenvolvimentista da saúde e da doença. É uma sigla em inglês, né? Então, a gente sabe hoje que existem fatores ambientais que mudam a nossa genética, movimentam a nossa genética. Então, a gente tem aí um material genético que não é inerte, ele se movimenta, ele se adapta ao ambiente em que a gente está inserido. Então, eu vou dar um exemplo muito clássico, que é o exemplo do estudo do ratinho e do medo da flor. Então, tem o ratinho não tem medo da flor. O que eles fizeram durante a vida do rato? Eles fizeram o rato ter medo de um cheiro de flor. A geração seguinte de rato já nasceu com medo da flor, Olha, evitando a flor. Tá? É simples assim a epigenética e o poder da DORAD. A gente se adapta neste nível, tá? Estudo de DORAD é muito interessante porque ele é muito ciência básica, né? Muito rato, gene, laboratório. Eles fizeram até estudo de colocar, fazer a ratinha passar a gestação dela numa nave espacial e ver quais eram as alterações nossa, que o bebê teria. E é muito interessante, assim, apesar de todos os dilemas éticos aí que englobam isso, você tem mudanças na anatomia do feto para se adaptar ao ambiente não sem gravidade. Então, a nossa capacidade plástica de adaptação é absurda e a gente não valoriza isso. E aí eu venho aqui, voltando àquele assunto que você mesma tocou, né? A gente hoje delega a infância, mas com a narrativa de investimento no futuro. Então a gente fala assim: eu estou fazendo meu filho falar inglês no futuro e ele vai estudar em Harvard, então eu tenho que investir agora. E aí aham. você pula a infância do cara porque ele tem que ficar estudando, ele não pode brincar, não pode ter contato com a natureza, não tem contato com os pais, Eu lembrei porque do quem, filme do Pequeno né? Príncipe. Você já viu a nova leitura do Pequeno Príncipe ou não? No, não, não vi, nunca Tá muito vi. legal, assim, porque a mãe faz um quadro enorme na parede. Segunda-feira você vai estudar de tal hora, aí a menina olha assim. Ah, não vi. Depois você assiste. Faz Muito sentido. maravilhoso. Muito maravilhoso. Então, e é isso, e a criança não tem tempo. E o que faz eles desenvolverem a saúde emocional é justamente essa interação com o outro, e não formatada, né? Uma interação com o mundo, não com um objetivo necessariamente de aprendizado. Então, uma criança que brinca na natureza, ela aprende muito mais sobre o corpo dela, sobre os limites dela, sobre os cuidados com a natureza, ela Ela fica se mais saudável Ela se por sente ter contato. pertencente, né? Exato. Ela sente como se ela tivesse também que participar do cuidado com esse local em que ela está inserida, né? Isso, e futuramente protegê-lo, porque vai estar nas mãos deles
tudo isso, né? no consumo. Então, assim, não é Exato, só essa parte física, anatômica, né? Questão de sim. saúde, mas engloba toda uma outra. Tudo. E a criança que brinca, né? O brincar livre tem uma função que nenhum curso, nenhum Uhum. professor vai passar para uma criança. A capacidade delas decidirem o que elas querem brincar, quem vai ser primeiro, saber esperar, saber perder, ser xingado, sei lá, e depois a gente, né, vê se isso é bullying ou não, mas passar pelas coisas. O que acontece hoje é que a gente não deixa as coisas acontecerem, talvez por medo, por proteção, mas acho que muito mais por falta de tempo a gente prefere delegar, né? E aí a criança não tem oportunidade porque as coisas não acontecem. Eu Com vou dar um exemplo muito típico do meu consultório. Eu trabalho muito com E comportamento. depois eu vou dar um também, não sei se é o mesmo. Isso. Comportamento alimentar, né? Trabalho muito e aí aquela criança típica, ele não come, não comeu determinado alimento. E eu não consigo vê-lo sem comer, por questões minhas. Aí eu vou lá e substituo o alimento. É o Uhum. primeiro passo para criar um seletivo. E muitas vezes a criança vai respondendo a esse comportamento dos pais e isso vai se agravando, vai piorando. Então, tudo Ela está tá nessa querendo nossa. agradar, né, essa criança. Já que mamãe fica feliz quando eu como essa outra coisa, deixa eu comer, mesmo que essa outra coisa seja um biscoito recheado, né? Exato, exato. Eles, na verdade, a gente acha que eles buscam a nossa aprovação, mas eles buscam muito mais a nossa responsividade, não necessariamente a nossa aprovação. Se você for parar para pensar, a gente para dar atenção muito mais quando eles estão fazendo coisas erradas do Com que quando certeza, estão fazendo coisas certas. Então, exatamente. você está lá quieta no seu celular, na sua live, sei lá, no que a gente está fazendo aqui, de repente a criança vai lá e faz alguma coisa que você não aprova. Você vai parar e vai responder e vai dar atenção a ele. O que vai Uhum. acontecer depois? Bom, é uma maneira de eu conseguir responsividade, então eu vou repetir esse comportamento. É isso que eles fazem com a alimentação. As teorias do behaviorismo aí da década de 60, que hoje tem várias outras leituras, nunca fizeram tanto sentido como hoje. Hoje a gente tem, inclusive, estudos de ressonância funcional, estudos de neurociência, que explicam isso e que comprovam isso, né? Uhum. O que eles querem é responsividade. Eu não sei se ela é boa ou ela é ruim. Outro exemplo interessante, a criança que joga o negócio no chão para você pegar. Uhum. Ela joga um bebê de 9 meses. Aham. Joga no chão, você vai lá e pega. Ele vai jogar de novo. Ele vai jogar 15 vezes, porque você pegou. É legal, ele está brincando, você está respondendo, né, ao comportamento dele. Não é manipulação, falta de educação, que nem o pessoal gosta de falar, né? É É, simplesmente responsividade. Pode exatamente. dar o seu exemplo, Nath, do Eu ia falar consultório. que eu também trabalho bastante com dificuldades alimentares, né? E aí, quando eu vou fazer a avaliação da parte sensorial, eu pergunto, mãe, como é que é? Tipo assim, você tá com ele lá na grama, ele pisa tranquilamente na grama, quando ele, sei lá, já pisou na lama. Não, doutora, eu não costumo colocar na grama, não lembro como que é, assim. É uma coisa a Uhum, se pensar. Mas e assim, se ele, né, se você der uma planta para ele, né? É impressionante. Já pôs o pezinho dele na areia, já pôs o pezinho dele numa água. Não sei, a gente não costuma sair muito. uhum. E aí a gente já começa a ter até essas alterações aí, né? Sensoriais, né? Sim. É, Mais uma vez, eles têm alterações sensoriais porque eles estão se adaptando ao ambiente sem estímulo sensorial. Então, e exato. quando a gente conseguir olhar para a infância deste jeito, como adaptação, como a finalidade evolutiva, a gente vai entender muito mais como agir. Então, o que acontece com a criança que fica na frente da tela o dia inteiro? A gente já tem estudos de mais uma vez, ressonância funcional, tem um estudo que é uma corte que chama ABCD americana, que está acompanhando a evolução dessas crianças. E eles já comprovaram que houve alteração, um afinamento do córtex cerebral frontal dessas crianças. O córtex pré-frontal é aquele relacionado à função executiva, que é o que Uhum. nos diferencia das outras espécies, né? Então, assim, a criança já não tem função executiva, essa capacidade de planejamento e tomada de decisão, porque ela é uma criança.
Isso acaba se desenvolvendo depois. Mas a gente já sabe que o nosso estilo de vida, e isso envolve alimentação, falta de exercício, excesso de tela e alteração de sono, né? Falta de sono, isso tudo acaba atrofiando, alterando o córtex pré-frontal, que é o responsável pela nossa função executiva. A gente sabe, por exemplo, que isso também está relacionado à tomada de decisão de comer ou não comer um alimento, né? E aí a gente já viu, já tem estudo que também mostrou que crianças com excesso de peso também têm esse afinamento do córtex pré-frontal. Então a gente está se adaptando, a gente está vivendo um grande experimento a céu aberto. Nós estamos nos adaptando a um ambiente que está mudando nossa anatomia, nosso cérebro, Quarentena, então, hein? a nossa genética. Então, a quarentena também. A quarentena não vai acontecer por tanto tempo a ponto da gente ter essas alterações tão importantes. Sim, A gente está falando aqui de crianças que estão crescendo na frente da tela, com né? certeza. Uma geração aí americana, que os próprios americanos falam, que perdeu o seu potencial. Eles perderam por conta de estilo de vida. Eu nunca esqueço, assisti uma aula de um neurocientista americano que ele usou exatamente esse termo. Eu falei, será que eu entendi direito? Ele falou, nós perdemos uma geração de jovens por conta do estilo de vida. Perdeu o potencial, o potencial de aprendizado, de evolução deles, porque eles estão lá na frente da tela cumprindo todas as regras aí que os aplicativos mandam, né? Aliás, o dilema das redes ninguém pode perder. Eu assisti esse fim de semana e fiquei perturbada com o documentário. Realmente, os próprios criadores dos aplicativos, eles não recomendam para a infância. Não é para criança. O Instagram, eu canso de... Falei para a Liana, que está aqui na nossa live, na última live que a gente fez sobre publicidade infantil, não é para infância, tá lá. Para você entrar, você tem que mentir a idade. Se você tem que mentir a idade, aproveita e não faz, porque provavelmente não é para você. Esse é o recado que os pais deveriam dar, né? Mas por algum motivo a gente está burlando essas regras, porque a coisa é mais forte do que a gente, né? Muito delicado, complicado. Exato. O Dê, e assim, você já falou um pouco, né? Mas assim, qual que seria então o segredo da parentalidade hoje, né? O que que os pais, dentro disso tudo... Existe, hoje a gente sabe exatamente, eu vou aqui dar um exemplo eu tive agora contato recentemente com o hospital de campanha, né, e vivi por algum tempo outra realidade totalmente diferente da minha e acabei conhecendo pessoas que trabalham com desastre realmente de perto, né? Isso me fez buscar algumas coisas relacionadas à infância. Então, alguns desastres aí que aconteceram no passado, foram estudados do ponto de vista aí de, vamos dizer assim, resiliência. Eles quiseram entender como que algumas populações desenvolveram resiliência e aprendizado passando por desastres, né? Passando por situações muito disruptivas, muito tóxicas. E aí, uma coisa de cara que faz muita diferença é o ambiente em que a criança está inserida emocional, o apoio emocional em que a criança está inserida. Eu, Então, se a eu criança vai viver. uma, Pode uma- falar. um podcast seu que assim foi sensacional, que era sobre a escala de a pirâmide de Maslow, Pirâmide de Maslow. e sentir-se seguro não é estar seguro. Exatamente. Uma coisa é estar, outra coisa é sentir-se, né? Então é o que eu falo muito também no consultório. Uma coisa é a mãe estar estressada, você considerar que a mãe está estressada. Outra coisa é ela considerar que ela está estressada. O estresse é percepção de quem está passando por ele. Não é julgamento seu, né? Não é porque a mãe não teve uma criança portadora de uma síndrome que ela não está passando por dificuldades, como os médicos às vezes julgam. Então, a gente tem que entender o estresse como uma percepção do indivíduo. E a criança que se sente segura perante situações muito tóxicas, ela vai superar isso com muito mais facilidade. A gente tem vários exemplos na história, tem exemplos de terremotos grandes que tiveram, e que as crianças que passaram por isso melhor foram as que tiveram mais responsividade, mais proteção emocional dos seus pais, tá?
Tem a história lá, o estudo dos órfãos da Romênia, que é super famoso em relação a neurotoxicidade, né, neurodesenvolvimento. Essa foi uma parte triste da história, mas que trouxe para a gente a importância da interação. A interação, a responsividade é tão importante quanto comer. Não adianta dar só comida, né? Tem vários estudos sobre isso. Então, Nossa. qual é o segredo hoje da parentalidade? Se você tiver que ter um livro com uma frase escrita, que eu tenho que escolher uma coisa para falar. Ler o comportamento da criança, parar e observar os sinais da criança e responder a estes sinais adequadamente. Responder conforme a criança demanda. Esse é o segredo da parentalidade. O Winnicott já falava isso, que a mãe suficientemente boa é aquela que responde às demandas que o bebê traz conforme o bebê traz. Né? Os estudos de Harvard de neurodesenvolvimento também falam isso. É a responsabilidade. Nós somos espelhos, né? Todo mundo que estuda neurodesenvolvimento fala isso. A criança vai triangular com você. Ela vai olhar para você para depois olhar para o mundo. É através do seu comportamento, das suas atitudes, que a criança vai aprender a lidar com o mundo. Você pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser uma cuidadora, pode ser a escola, pode ser o youtuber, pode ser o digital influencer mirim, pode ser o desempacotador mirim. Todas essas pessoas estão sendo espelhos para a criança aprender como ela deve interagir com o mundo. Um exemplo interessante sobre isso é que hoje a maioria das crianças querem ser youtubers. É a profissão mais desejada pela infância. Se você for em outros países, por exemplo, países aí, a China principalmente, que entrou lá na pesquisa da Lego, que fez essa pergunta, esses caras querem ser astronautas. Quem quer ser youtuber são os brasileiros e os americanos, tá? Só para constar que nem todas as crianças do mundo querem ser youtubers. Quem quer ser youtuber é quem está na frente da tela achando que isso é uma grande profissão, né? E com isso a gente vai vendendo, e vendendo não, a gente vai dando de graça o comportamento, o interesse e a atenção dos nossos filhos em detrimento do desenvolvimento deles. E no futuro eles vão precisar muito disso que eles estão perdendo agora. Então o problema não é a tecnologia, o problema é o que a gente perde, o que a gente não faz porque a gente está na frente da tela. Essa não interação com o outro é que vai fazer muita falta no futuro. E não adianta, né, Dê? Igual esse fim de semana eu tava na casa da minha irmã, meus sobrinhos são bem viciados em videogame, celular, tem um lá que já tá ficando já com estrabismo de tanto que fica na frente do celular. E aí minha irmã grita, sai do celular, menino, mas pergunta se ela sai do dela para dar atenção, para ir fazer outra coisa, jogar um jogo, não faz. Então, aí tinha hora que eu falava, não, vamos ali, vamos lá para fora. Eu tenho um jardim enorme, cheio de árvores, pomar. Falei, não, vamos lá, vamos ver. Porque não adianta, Isso, né? na verdade, todos estão sofrendo, né? Quem não consegue sair do celular também está sofrendo. Todos precisam de ajuda. A gente está realmente sofrendo de um certo vício, se é que dá para a gente falar isso, tá? Esses dispositivos acessam as nossas áreas cerebrais de recompensa, assim como outras atividades prazerosas que a gente está deixando de fazer. Assim como alimentos ricos em sal, açúcar e gordura, que também acessam essas mesmas áreas cerebrais. Mas a música também estimula essas áreas, né? A interação também. Pode falar. Não, eu tô rindo aqui de mim mesmo, porque hoje meu celular tinha quebrado a tela, né? E aí eu deixei para consertar. Deixei umas 9 horas da manhã, peguei às 6 da tarde. Falei, nossa, deve ter um monte de mensagem importante que eu perdi. Tinha nada, tinha só mensagem de Então, grupo. exato. Meu pai, você, eu avisei ali e tal. Ainda fiquei assim, nossa, será que eu tô fazendo isso? Isso. Vai achar que é golpe? Mas assim, não tinha nada demais, não perdi nada, gente. Ah, Como que a gente... exatamente. Não, essa fala foi sensacional. Isso chama-se Fear of Missing Out. É a FOMO, a famosa FOMO. É o medo de ficar fora de tudo que está rolando, tá? Isso é sintoma, isso é sintomático, não é uma forma legal de você interagir com o seu celular. Então, uma dica que eu dou para os pais de cara, desliguem todas as notificações do seu celular. Eu sou pediatra, trabalho com consultório, sou super disponível. Os meus pacientes estão aí para dizer isso, para comprovar isso.
e eu não tenho as notificações ligadas do celular. Porque senão, como é que eu vou me entregar para o paciente, para consulta, para live, para seja o que for? Não dá, porque o celular fica te chamando com o objetivo de ganhar a sua atenção. Não tem nada mais valioso hoje, gente, do que a gente. Nós somos o produto, como eu li lá no Homo Deus do Harari e agora vi no Dilema das Redes. O produto é a nossa atenção, nosso interesse, nosso comportamento, que a gente está fazendo o quê? Dando de graça. Não estamos nem vendendo, a gente está dando, doando para ele ser vendido depois para os anunciantes que vão ficar atazanando as nossas ideias na nossa timeline, né? Então é importante, porque para as crianças isso é muito impactante. Ai, gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Olha, Denise, muito, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu Para todos agradeço. os pediatras que estão aí assistindo, que eu estou vendo aqui, tem a Ana Beatriz, a Dani. Eu queria muito falar do curso que a doutora Denise vai fazer agora. Quer dizer, já está fazendo, né? Já temos, Isso, acho que 3 aulas já que foram liberadas. É um curso legal. muito interessante. E para os outros profissionais, né, não médicos aqui, assistam os podcasts, chama Primordial. Tem até o Instagram também, né, Denise? Sei. Então não percam, põe todo mundo para assistir quando vocês estiverem viajando aí, igual eu. Eu botei até meu marido para escutar também no dia que a gente estava É viajando. isso aí, bota lá. Ele gostou? Gostou, adorou. Nossa, porque a gente Ah, parece que dó do Maslow quando criança, sofreu demais. exato. E foi Nossa, trabalhar depois, foi entender como que é o impacto disso, né? É muito legal a história dele, eu acho genial. Esses caras são demais, né? É uma coisa de louco. Foram, né? Foram demais. Mas, Nath, eu que agradeço pelo seu convite, pela sua gentileza, o carinho, o respeito pelo meu trabalho. Por isso que eu estou aqui com você, aí a gente meio que bate as ideias, né? sim. Agradeço muito, pessoal, todo mundo que está aqui. Tem vários pediatras, fono, eu vi a Rose, vi a Eliana, vi um monte de gente conhecida aqui. É muito Uhum. legal ter vocês. Contem comigo. Eu estou super sabendo hoje qual é o meu posicionamento com a infância. Então, talvez eu não fique nunca muito famosa, mas eu vou estar aí sempre protegendo até dos pais. Eu brigo até com os pais pelas crianças, viu? Isso aí. É isso. Lutando por uma infância melhor, né? Isso E aí. isso. Então tá, muito obrigada, Muito gente. Um bom. beijo. Obrigada aí a todo mundo que ficou. Obrigada, Nath. Vai ficar salvo no Instagram aqui, então quem perdeu, quem quiser depois falar para alguém assistir, vai estar lá. Certo? Legal. Um Um beijo. beijo, Nath. Obrigadão pelo convite. Tchau, Tchau. tchau, pessoal. Até mais. Até.